Nesse vídeo eu vou mostrar para você 5 motivos pelos quais você deveria começar a investir em fundos imobiliários hoje. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Eu também tô no Instagram, @aestelamourão. Aqui embaixo tem um link na descrição para você me seguir por lá. Antes da gente entrar no conteúdo, um aviso importante: entre os dias 28 de janeiro e 30 de janeiro, eu vou fazer para vocês um evento imperdível, 3 aulas gratuitas no YouTube. É a Semana da Liberdade com Fundos Imobiliários, o mapa da virada, para você que quer começar 2025 com o pé direito, mudando completamente a sua vida financeira. Aqui na descrição tem um link para você fazer a sua inscrição. Como eu falei, é gratuito, mas você precisa se inscrever. Não perde, esse conteúdo tá incrível. E no dia 30, depois do evento, eu vou abrir vagas para o meu curso, o MFI. É a 8ª turma, primeira de 2025, para quem quiser ir para outro patamar. Já falei, repito novamente, falo para vocês. Estamos vivendo uma das melhores, se não a melhor janela de oportunidade dos fundos de investimento imobiliário. Eu poderia citar mais motivos, mas eu separei 5 motivos para provar para vocês que quem investir agora, quem souber o que fazer nesse momento e em 2025, vai ganhar muito dinheiro no médio e longo prazo com fundos imobiliários. E o primeiro motivo para você começar a investir em fundos imobiliários hoje é o preço. Bom, como vocês podem ver aqui, o IFIX, né, nosso índice de fundos imobiliários, que representa nossos fundos imobiliários, hoje a gente tem quase 500 fundos imobiliários negociados em bolsa, mas no IFIX temos hoje 114 fundos diferentes. Nós temos um preço médio em relação ao valor patrimonial com 24% de desconto. Se vocês olharem aqui, ó, 0,76 de PVPA médio, ok? E o que significa o fundo imobiliário, em geral, estar muito barato? E estão muito baratos, e todos os tipos, tá? FOFs, fundos de papel, fundos de tijolos, todos estão muito baratos. Significa aumento da margem de segurança e significa também um aumento de rentabilidade. Por quê? Quanto mais baixo você paga pela cota, maior será o seu dividend on cost, né? A sua rentabilidade dos dividendos que o fundo paga, dos rendimentos que o fundo paga, além também de você garantir o maior retorno nas cotas quando o preço subir. O mercado é cíclico, existe a crise, os preços vão ser amassados, mas em algum momento eles vão esticar novamente. E eu já mostrei esse estudo aqui do CCME, do relatório de novembro do ano passado, e ele mostra pra gente, vocês viram aqui, ó, o preço tá de 0,76, esse relatório mostra pra gente que quando o PVP do IFIX ficou abaixo de 0,87, que é essa faixa verde aqui, o investidor teve um resultado nos 12 meses seguintes, ó, aqui tem o estudo, ó, resultado período de 12 meses, né, de mais de 19%, né? Então, quando caiu abaixo de 0,87, você tem aí uma rentabilidade no período de 12 meses depois de 19,1%, né? Além do CDI, acima do CDI, o IFIX entregou mais 11% e em 97,3% das vezes o IFIX superou o CDI. Então é nas crises que você tem que comprar. Esse estudo fala do PVP do IFIX abaixo de 0,875 e a gente está vendo o PVP em 0,76, bem abaixo. Então, você tem aí uma garantia de que em algum momento você vai ter uma baita rentabilidade. E você comprando barato tem um baita carrego e uma baita margem de segurança. É agora que o investidor tem que comprar, não é quando está caro, é quando está barato. E uma coisa interessante, né? A gente sempre tem que olhar o passado. Os investidores estão com medo da gente voltar a 2015, 2016, quando tivemos uma recessão no governo Dilma. Realmente a gente teve um período bem turbulento econômica, politicamente,
fiscalmente no Brasil. E sim, podemos voltar aos patamares de 2015 e 2016, né? Voltar aí 10 anos atrás. Mas o que a gente tem lendo o passado? Quem comprou fundos imobiliários aqui, né, de 2012 até 2016, então 4 anos comprando, e isso não é fácil para as pessoas, né, verem ali o seu preço cair aos poucos, ou mesmo estacionar, não ter uma rentabilidade na cota. Quem ficou aqui, primeiro, ficou ganhando renda mês após mês. Isso é muito importante, tá? Fundo imobiliário é a total return. Você tem que olhar a renda distribuída e ele distribui todos os meses. Mas quem ficou aqui até 5 de fevereiro de 2016 no IFIX, o IFIX estava com 1.338 pontos, né? Teve uma rentabilidade depois nos próximos 4 anos aí, tá? Praticamente de mais de 150%. Então, você tem aí um carrego excepcional, quem ficou, e uma rentabilidade absurda. Segundo motivo, fundamentos estão melhores do que nunca. Eu vejo muita gente muito preocupada com a crise, e realmente estamos em crise, é um momento de preocupação, sim, e por isso você tem que saber escolher os melhores fundos imobiliários, aqueles fundos imobiliários que são os mais seguros, os mais bem geridos, os mais diversificados, e tem como você descobrir isso estudando, né? Os relatórios estão aí para isso. Os fundos imobiliários têm uma transparência absurda que permite que a gente critique bastante os gestores aqui. Transparência é muito maior, por exemplo, do que empresas, né? Enfim, quando você olha os fundamentos de hoje com os fundamentos do passado, você percebe que os fundos estão muito mais preparados para uma crise. Você percebe que eles estão mais sólidos, eles estão maiores, eles estão mais diversificados em receita, e isso é excelente para atravessar uma crise. HGCR11, fundo de papel da antiga CSHG, atual Pátria. A gente vê que é o último relatório, dezembro de 2024. É um fundo que vem pagando 95 centavos, tá? Dividend yield dos últimos 12 meses, 11,75. Ele é um fundo bem grande, bem sólido, high grade, né? Risco de crédito baixo. Ele tem 15 anos de histórico, tá? E aí você tem aqui um parágrafo bem interessante. Dá uma olhada aqui, ó. Durante o mês de janeiro, buscaremos estabelecer um novo patamar de distribuição para o primeiro semestre de 2025, que em nossa projeção deverá ser superior ao atual, considerando a projeção de inflação para o semestre, novas alocações e o estoque de resultados do fundo. Então, ele está pagando 95 centavos, mas falou no relatório de ontem, dia 13 de janeiro, que vai aumentar o pagamento de rendimentos. Presta atenção no relatório gerencial do HGCR11 de maio de 2016. Então, a gente vai voltar aí 8 anos e meio, né, quase, na história do HGCR. E na época, pessoal, o fundo tinha, olha aqui, 12 CRIs diferentes. Ó, vou aumentar para vocês verem. O fundo tinha 12 CRIs diferentes, tá? Isso é impressionante. A gente repara que ele era um fundo extremamente concentrado, tá? Estava totalmente preparado para uma crise? Provavelmente não, mas era um fundo muito bem gerido e passou muito bem pela crise. Bom, ele é um fundo de papel, é instável, né? Essa gestão sempre tentou linearizar, né, os rendimentos. Então, assim, aqui, ó, nessa época aí, de maio de 2016, ele pagava mais ou menos o que está pagando hoje, ó, 95 centavos, exatamente o que ele pagava hoje, né? E aí você tem ali uma queda nos rendimentos quando o IPCA cai, quando as taxas caem, depois uma subida nos rendimentos, mas o que nós temos é, desde junho de 2010, ele paga dividendos todos os meses. Aqui não é que não pagou, tá? Ó, o último que ele pagou aqui foi em dezembro de 2013, depois o próximo em janeiro de 2014. Foi um problema no gráfico, mas ele nunca deixou de pagar dividendos. E desde o seu início, 14 anos, 9 meses e 19 dias, ele pagou R$ 161,26 para cada
cota dele. Então, ele passou pela crise de 2015, pela crise de 2016, ele passou pela crise sanitária e hoje ele está muito mais preparado para a crise. A gente viu aqui que ele tinha 12 crises diferentes e hoje essa é a carteira do HGCR11. Hoje ele tem 43 crises diferentes, muito mais preparado, com um patrimônio muito mais sólido, muito maior, muito mais diversificado. O terceiro motivo é um histórico mais longo dos fundos imobiliários. A verdade é que um gestor mais experiente, um gestor que já viu acontecer recessão em 2016, crise sanitária, fechamento de shoppings, lajes, hotéis em 2020, 2021, ele está preparado para muita coisa. E a experiência conta muito, pessoal. Por isso que eu sempre falo que eu prefiro fundos com histórico mais longo, né? O gestor já está cascudo. E no Brasil, a verdade é que ser gestor é praticamente ser um herói. Não é nada fácil. Então, hoje temos fundos imobiliários com um time muito mais experiente do que no passado. E eu trouxe de exemplo para vocês o HGBS, um dos fundos mais antigos que nós temos, fundo multi de gestão ativa mais antigo do mercado, com 18 anos de histórico. E eu peguei aqui, ó, o relatório dele de novembro de 2024. Hoje ele é um fundo que tem 19 shoppings, né? Ele tem 14 de forma direta, 4 através de cotas de outros fundos imobiliários e 1 detido tanto de forma direta quanto em cotas do WPLZ11, tá? Então ele tem aí 19 shoppings no portfólio. Eu trouxe aqui o relatório gerencial dele de maio de 2016 também, quando ele era gerido pela CSHG, uma parte da CSHG saiu, montou a ED, né, que é o atual gestor do fundo, e a gente repara aqui uma coisa muito interessante. Olha a evolução dele de maio de 2016 para hoje. Tanto os fundamentos estão melhores quanto a experiência também. Ele tinha 8 shopping centers, né? Se você olhar a BL, ó, 371 mil metros quadrados, a BL dos shoppings que ele tinha, e a BL da carteira, 97 mil metros quadrados. Hoje, a BL própria do fundo é de 240 mil metros quadrados. Então, mais uma vez, os fundamentos também estão melhores. E um fundo que paga dividendos desde fevereiro de 2007, todos os meses, nunca deixou de pagar a renda para os seus cotistas e enfrentou uma crise sanitária. Repare aqui que ele pagava R$ 1,40 em março de 2020, estourou a crise, os shoppings começaram a ser fechados e você vê ali uma diminuição de renda que chegou a 25 centavos por cada cota. Depois os shoppings foram reabrindo, foi melhorando, foi fechado de novo, segunda onda, né, da crise sanitária, chegou a pagar 35 centavos e dali foi só subindo a renda. Hoje o patamar está em R$ 1,60, o que ele vai pagar nesse primeiro semestre de 2025. Mas o que a gente vê é um gestor que passou por uma crise sanitária, que viu o seu portfólio todo fechado. Ele já passou por muita coisa. Um gestor que passou pela crise de 2015, 2016, entregando muita estabilidade para os seus cotistas, também tem muita experiência na carcunda, né? E está preparado para passar por mais uma crise. Lembrando, nesses 18 anos e 19 dias de pagamento de dividendos, ele entregou R$ 261,24. Esse é o foco do fundo imobiliário Renda. Outro fundo que tem um baita de um histórico, e a gente tem vários fundos aqui mais antigos, né? É o KNRI, Quineia Renda Imobiliária, fundo híbrido gerido pela Quineia. Esse relatório aqui é de dezembro de 2024. Hoje o fundo tem um patrimônio líquido de 4 bilhões 537 milhões de reais. Ele tem 21 imóveis, 13 edifícios comerciais, 8 centros logísticos e tem também mais de 150 inquilinos. Lá em junho de 2016, que é esse relatório do KNRI, a coisa era diferente. Ele tinha 16 imóveis, 9 edifícios comerciais e 7 centros logísticos. Então, hoje ele tem 5 imóveis a mais. E ele tinha também 64 inquilinos diferentes. Aumentou bastante em termos de fundamento, né? A diversificação da receita é muito maior hoje. O fundo está muito mais preparado para enfrentar uma crise. Sem falar que, na época, o valor patrimonial dele era de 2 bilhões 160 milhões de reais. Então, hoje ele tem mais que o dobro do patrimônio líquido
lá de 2016. E a primeira renda que ele pagou foi em janeiro de 2011, 14 anos atrás exatamente. E reparem que ele nunca deixou de pagar renda e que durante o período de crise, 2015 e 2016, ele foi extremamente estável e continuou pagando a mesma coisa. Depois começou a cair a renda, tá? Por quê? Porque com o tempo os inquilinos começam a enfrentar alguns problemas e é normal, imóvel tem vacância, imóvel sofre também em crises, mas o imóvel está lá. Você não vai perder o patrimônio. Você tem que diminuir, às vezes, um pouco o aluguel, a vacância sobe, mas depois volta. E foi o que aconteceu. A gente pegou aqui durante a crise sanitária um rendimento menor de 65 centavos, mas depois foi recuperando, foi aumentando e hoje ele paga R$ 1 por cada cota. E desde então, nos 14 anos e 18 dias do fundo existindo, pagou R$ 141,39. O terceiro motivo é isenção de imposto de renda. Em momentos de crise como que estamos vivendo, uma isenção de imposto de renda no ativo é uma baita de uma vantagem. A verdade é que ativos como fundos imobiliários em diversos países do mundo são tributados. Nos Estados Unidos, temos os REITs, eles são tributados 30% na fonte. No Brasil, ainda não temos a tributação. E essa isenção na renda que os cotistas ganham é muito bom quando se compara com um aluguel de um imóvel físico, que a tributação pode chegar a 27,5%, é uma baita vantagem. E o que parece é que essa isenção vai continuar por um bom tempo. A gente sabe que o governo está buscando mais formas de tributar, né, para conseguir captar mais dinheiro, enfim. E a gente vê aqui que no ano passado, em julho, né, os fundos imobiliários e os fiagros ficaram fora da reforma tributária. Significa que o governo analisou e já deixou de lado os fundos imobiliários, vão continuar como não contribuintes, ou seja, vão continuar como isentos. Eu acho extremamente difícil o governo ter se debruçado sobre os fundos imobiliários, analisado e não querer tributar no ano passado e do nada tributar agora. Então, para mim, claramente, essa ameaça, por enquanto, passou. Vamos aproveitá-la enquanto temos. E o nosso quinto motivo é imóveis te protegem em momentos de crise, tá? Os imóveis são ativos que em qualquer lugar do mundo são muito procurados em crises. Por quê? Porque existe uma solidez, uma segurança no ativo, porque são ativos reais que te protegem da inflação. A verdade é, fundo imobiliário é imóvel, mas é um imóvel negociado em bolsa, o que é perfeito, porque temos um ativo seguro, temos um ativo sólido, perene, que vai te proteger da inflação, que vai render muito mais que a renda fixa no longo prazo. Se bem escolhido, ele vai te dar renda passiva mensal todos os meses para o resto da sua vida. Se você compra na crise, você compra com desconto, como que a gente está vendo, um ativo excepcional. E em crises é quando a gente mais precisa de renda extra. Em crises é quando a gente mais precisa de segurança. E imóvel te traz isso. E aqui eu trouxe para vocês uma reportagem bem interessante, ó. Devo investir em imóveis em tempos de crise? E aqui a reportagem fala: investir em imóveis é mais seguro, proporciona uma renda extra, é melhor para negociação, ainda mais fundo imobiliário, né? Liquidez nos dias úteis, das 10 da manhã às 6 da tarde. Investir em imóveis contribui para o aumento do seu patrimônio. E aqui a gente vê, ó, segurança de investir em imóveis em tempos de crise. O que você ganha investindo em crise? Valorização a longo prazo, resiliência do mercado, renda passiva, aluguel como fonte de renda, vantagens fiscais, fundo imobiliário muito mais do que imóvel físico, proteção contra a inflação, valor real dos imóveis ao longo do tempo ele é preservado, diversificação de investimentos, redução de riscos, estabilidade, segurança tangível. Existe ali um ativo físico, você consegue controlar o seu ativo, né? Isso com uma gestão profissional muito mais. E você tem aqui um ativo excelente, sólido, seguro para tempos de crise. Os imóveis através dos fundos imobiliários e mais. Nos fundos imobiliários você não tem qualquer imóvel, você tem os melhores imóveis do país, geridos por equipes profissionais que são experts. Você não tem que lidar com inquilino chato, burocracia e, mais uma vez, não paga imposto de renda. Enfim,
Esses são os motivos para você investir em fundo imobiliário. Aproveita quem tem juízo, quem não tem, não busca conhecimento, infelizmente não vai aproveitar essa que é a melhor janela da história dos fundos imobiliários. E aí, qual dos motivos te fez investir em fundos imobiliários pela primeira vez? E se não investe, qual tá te apetecendo mais? Coloca nos comentários que eu vou adorar ler por esse vídeo aí. Até o próximo vídeo. Curte, compartilha e se inscreve no canal.